Esse mês passado, no final de março, eu tive em Brasília fazendo a minha primeira palestra presencial depois da pandemia. Voltando para o aeroporto, já feita a palestra, o Sidney, flamenguista, e a gente veio brincando no carro sobre Flamengo, etc. Tal, aí, já no meio do caminho, ele perguntou: Nepomuceno, o que você acha dessa guerra da Rússia? Vai ter uma guerra nuclear, etc. E aí eu virei para ele e falei: Sidney, eu não sei nada sobre a guerra da Rússia. Aí ele deu um susto assim, falou: pô, esse cara veio fazer palestra. E aí eu falei para ele: olha, eu comecei um processo de que nada que eu possa fazer na minha vida vai ajudar, modificar a guerra que está acontecendo naquele país, naqueles dois países. Nada. Eu não tenho como dar uma força. Não é uma área de atuação que eu possa. E aí entrei no Steve Covey com ele. E aí nesse artigo eu faço o mapa mental do Steve Covey. O Steve Covey é aquele livrinho, né, que por acaso eu estou relendo, Os 7 Hábitos das Pessoas Altamente Eficazes. E aí ele tem uma coisa que me marcou nesse livro, ele tem um quadrante em que ele vai colocar a zona de preocupação e a zona de atuação. E que quando a pessoa ela está desfocada, ela não está numa jornada de excelência bacana, ela está mais na zona de preocupação e menos na zona de atuação. Quanto mais a pessoa está na jornada de excelência, mais ela está trabalhando na zona de atuação e menos na zona de preocupação. Eu fiz essa primeira escolha, né, talvez inspirada aí pelo Taleb, Nassim Taleb, que dentro das recomendações dele é: pare de consumir noticiário e vá se dedicar à leitura de livros. E eu diria que o Taleb está falando isso porque o Taleb está na jornada de excelência dele. E quanto mais você vai entrando, e aí eu criei esse neologismo, vai se excelentando, vou repetir, excelentando, mais você vai separando o joio do trigo, que é uma das recomendações desses autores excelentistas para a jornada de excelência. Aprenda a dizer não. Fuja das toxicidades para que você vá melhorando a sua capacidade de se afastar. E aí a gente traz até, né, o Bill Wilson, que é um dos fundadores dos Anônimos, que trabalha com aquela ideia da oração, da serenidade, que a gente transformou aqui em mantra da serenidade, e eu acrescento a um discurso comum lá nos Anônimos, que é o seguinte: se afaste de lugares, isso está no meu artigo, se afaste de lugares, pessoas, situações, e podemos acrescentar agora, a partir desse artigo, fontes e tipos de informação que mais atrapalham do que ajudam. Eu vou te propor um teste para você fazer uma avaliação pessoal. Não estou dizendo como você vai consumir informação. Eu quero que você reflita se o consumo de informação que você está fazendo está te ajudando ou está te atrapalhando. Teste 1. Quanto tempo você dedica a informações mais estruturais do que conjunturais? Faz uma análise percentual. Quanto tempo você lê livros e quanto tempo você consome o dia a dia? O cara acordou de manhã, tem um cara que você gosta, botou alguma coisa no Twitter, você viu, você comentou, discutiu, etc. Perdeu ali 30, 40 minutos, quando você poderia, no método Pomodoro, né, com 50 minutos, ter lido 2 jornadas de um livro e visto mais a questão estrutural do que conjuntural. Teste 2. Quanto tempo você se dedica a informações mais relevantes para a sua vida e quanto para as irrelevantes?
em relação à tomada de decisões. Então, se você está na sua jornada de excelência e você está se aprofundando num determinado tema, quanto mais você entender a forma de pensamento que as pessoas têm sobre aquilo, mais você vai se excelentando. E vice-versa, quanto mais você vai consumindo informações conjunturais e relevantes, menos estamos nos aprimorando como pessoas. E vice-versa lá. Quanto mais consumimos informações estruturais e relevantes, mais estamos nos aprimorando como pessoas. Outro ponto que é importante é o seguinte, que também tem que cair a ficha, e aí vamos chamar o nosso querido Thomas Kuhn. Estamos vivendo a anomalia das ciências sociais. E aí o que acontece? O noticiário está embebido desse tipo de informação, desse tipo de paradigma. Quem lida ou trabalha ou quer entender o novo mundo, dificilmente vai conseguir estruturar algum tipo de visão mais consistente consumindo informações poluídas dos paradigmas obsoletos. Porque aí você pega os analistas que vão fazer as análises, etc. Está todo mundo consumindo o paradigma das ciências sociais. Não está vendo a dimensão da mudança que a gente tem nesse cenário. Eu fiz isso na pandemia. Primeiro momento eu fiz isso na pandemia. Eu simplesmente passei pela pandemia batido. Quanto tempo? Faz uma análise de consumo da informação na pandemia, algumas coisas importantes. Bom, eu vou tomar tais e tal. O que eu tenho que fazer? Bota a máscara, passa gel, faz isso, faz aquilo, você faz uma avaliação, tá, beleza, eu vou fazer isso. Quanto tempo você ficou consumindo coisas sobre a pandemia e agora que passou, que você poderia ter aproveitado para fazer outras coisas? A partir desse ano, este ano, eu fiz uma poluição, uma despoluição. Eu não estou consumindo noticiário nenhum, zero. Consegui já ler mais de 12 livros e fiz aqui algumas mudanças consistentes na minha atividade. Fecho o nosso áudio com uma frase do Steve Covey. Pessoas proativas focam naquilo que podem influenciar e não se preocupam com o que não podem. Não se preocupam com o que não podem. É isso aí. O que vocês dizem? Pessoal, Bimodais, futurismo para empreendedores. O que é a nossa escola? É uma startup. É uma startup conceitual. E o nosso foco principal é a formação, né, de formadores para o empreendedorismo. Óbvio que o empreendedor se beneficia, mas existe a necessidade da gente dar uma guinada no empreendedorismo brasileiro. O empreendedorismo brasileiro ele é desteorizado. A gente não entende o que é uma revolução de mídia, a gente não entende que uma revolução de mídia vem de um aumento populacional. E a gente não entende que, quando a gente aumenta a população e faz uma revolução de mídia, a gente inicia um novo modelo de comando e controle. E esse novo modelo de comando e controle abre espaço para novas organizações que vão promover a descentralização, a reintermediação. Antigos intermediadores vão perder espaço para novos intermediadores. Então, o que acontece? O empreendedor brasileiro não tem nas mãos uma teoria consistente da mudança. E sem uma teoria consistente da mudança, o que ele vai fazer? Ele vai criar startups muito mais incrementais do que disruptivas, muito mais locais do que globais, porque a gente tem aí demandas parecidas com o Brasil, na China, na Índia, na Rússia, em outros países que cresceram que nem o Brasil, em que você, resolvendo o problema do Brasil, você pode exportar isso. Então existe aí uma visão que as pessoas têm que ter e elas não estão tendo. A gente está entrando no nosso 4º ano, na nossa 7ª imersão, e eu te convido para fazer parte. Me manda um zap, 21 99 608 6422. Vou repetir, 21 99 608 6422. Nepô, quero sair de Matrix, quero ser bimodal.